Olá, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação daquilo que nós conseguimos fazer até esse presente momento. Ainda não está pronto, infelizmente ainda não consegui terminar, eu tive algumas dificuldades técnicas aí para fazer algumas coisas, mas eu vou apresentar pelo menos para a gente sair, para demonstrar o que foi modificado daquela última vez que nós já demonstramos, tá? Bom, aqui eu tenho uma telinha aqui referente ao próprio, uma tela de um iPhone 5 aqui mais ou menos. Eu vou entrar para demonstrar. Estamos entrando aqui primeiramente, ele faz essa abertura e já pede o usuário e senha. O usuário sempre vai ser um e-mail, né? E com a senha que vai ser informada. Então eu vou entrar aqui, eu posso também fazer dessa forma ou eu posso cadastrar, tá? Então o cadastro se ele tem, mas ele não quer dizer que ele vá fazer parte do processo. Ou seja, mesmo que a pessoa se cadastre, ela até inicialmente aqui, nesse momento, ele está entrando no aplicativo. Tá? Mas o objetivo é que não faça isso também, eu vou tirar essa opção. Tá? Então o cadastro está aqui, ele vai poder informar nome, sobrenome, e-mail, CPF, informar sexo, data de nascimento, telefone, celular e senha. Tá? Caso não tenha, claro, volta para essa tela aqui. Então eu vou entrar com já cadastrado, para não perdermos tempo com cadastros. Entro com a senha padrão aqui, por exemplo, e faço o login. Quando eu faço o login, ele nesse momento ele fez uma avaliação se esse determinado usuário está efetivamente cadastrado. Tá? Então, por exemplo, aquela informação no cadastro eu poderia retirar de lá e deixar somente os usuários que efetivamente já estão previamente cadastrados, que eu vou fazer isso pelo próprio sistema, pela própria página, né, do aplicativo. Bom, aqui o que eu faço? Então aqui já começamos na aplicação. Então primeiro eu tenho aqui, escolha um proprietário, ele tem isso. Como não tem nenhum ainda, eu vou criar. Antes de entrar e começarmos a fazer um laudo, eu tenho aqui embaixo um menuzinho, tá? Então esse primeiro menu aqui eu tenho o laudo, eu tenho aqui esse botãozinho aqui, é onde eu estou, né? Quando eu clico aqui em polifertilizantes aqui embaixo, o que ele vai fazer? Ele está aqui carregando a página da Poli. Isso ele vai fazer, claro, se ele tiver, o celular estiver no 3G, né, ou num Wi-Fi, que esteja com conexão à internet. Tá? Então ele vai te permitir aqui visualizar os dados da página, né, que dá polifertilizantes. Eu estou apenas trazendo o que está lá. Tá? Então aqui tem as informações, né, onde encontrar, apesar que ele vai, os dados aqui, ele consegue também fazer algumas coisas, trazer. Tá? Mas, então ele tem onde eu encontrar. Então, ele consegue abrir bem a página aqui dentro. Legal? Bom, eu tenho também uma outra aqui que é de configurações que eu ainda não estou utilizando de forma legal ainda. É só para colocar alguns botões, por enquanto eu coloquei aqui só para me ajudar, me auxiliar no processo. Limpeza de base, carregar testes, só que isso aqui não vai ser utilizado dessa forma. A gente vai colocar algumas outras parametrizações aqui, possivelmente informações de buscar uma base nova ou atualizar os dados. Então, eu ainda vou verificar o que eu vou colocar de botão aqui efetivamente. Tá? E tem o botão logout, que na verdade ele faz uma pergunta, né? Que a sair ele volta a pedir login novamente. Tá? Vamos voltar para o laudo então. Na tela do laudo, eu tenho esse botãozinho de mais, que na verdade eu vou clicando aqui, ele vai cadastrar o novo proprietário, né? O novo cliente, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui meu nome, cliente, gênero masculino, e-mail, vou colocar o meu qualquer, vou colocar o meu CPF, porque ele valida. Aqui, agora eu tenho, deixa eu ver aqui. Tá, aí eu tenho aqui, não vou colocar celular e não vou colocar também telefone. Vou cadastrar o proprietário, né? Pronto, cadastrado o proprietário. Então o que ele vai fazer aqui? Aqui tem um SMzinho, porque eu posso criar mais um proprietário. Vou colocar, por exemplo, mais um proprietário qualquer aqui. Por exemplo, o João da Silva. Também vai ser, o gênero vai ser masculino. E-mail vai ser teste.com.br.
CPF, eu vou colocar qualquer coisa aqui, 123, 123, 123, 88, por exemplo, né? E, ok. E aí eu venho aqui e cadastro ele. Então, o que ele faz? Ele já está fazendo como se fosse uma agenda. Então, tem no J e tem no M, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso editar o João, atualizar os dados dele, ou eu posso também excluir o João, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, excluir, tá? Se eu confirmo, ele elimina e deixa apenas a letrinha ali, tá? Para que eu entre dentro de um determinado escolha um proprietário, eu só clico em cima do nome dele. Então, escolhi. Ele já vem lá o nome do proprietário lá em cima. Aí eu posso vir aqui dentro, nome da propriedade. Vou colocar aqui, por exemplo, Fazenda Feliz. Digamos que seja 50 hectares. Eu vou colocar um CEP aqui, por exemplo, lá de Brasília, onde eu morava antes, né? O que ele faz? Ele automaticamente já traz as informações do local, né? Posso colocar quem é o gerente e o celular dele ainda. Vou colocar aqui, por exemplo, vai ser o Pedro. Opa. E o celular, eu vou colocar aqui o 61, ele não aparece aqui, né? 9999-8888, e aí... Opa. Pronto. Ah, não, eu não coloquei, não cadastrei. Vamos lá novamente. Fazenda Feliz. Tamanho 50. Inclusive essa questão aqui dele trazer a informação. Vou colocar aqui o João. Só isso aqui. Aí eu clico em cadastrar propriedade. A questão do tamanho aqui é porque eu coloquei no iPhone que é bem pequenininho. Então, quando num aparelho, por exemplo, maior um pouquinho, ele vai aparecer melhor nos campos. Que mais? Bom, agora eu tenho aqui em cima, ainda ele aparece aqui o nome do proprietário, né? E aparece aqui agora a propriedade. Para mim entrar, novamente eu posso fazer o que? Edição da propriedade. Posso atualizar os dados aqui, qualquer um, né? Ou eu posso excluir a propriedade se eu quiser. Ele funciona no mesmo formato que também tinha a questão do proprietário. Ou seja, eu posso incluir várias propriedades para este proprietário. Mas eu vou entrar dentro da propriedade e aí eu posso também cadastrar os talhões. Então, o talhão primeiro que eu vou criar, o T1, é o João. Posso colocar o celular dele aqui ou não. E posso fazer, por exemplo, um talhão aqui de 20 hectares. Né? E aí eu posso cadastrar. Quando eu criar um talhão aqui, o T2, ele já vem ali embaixo a diferença existente. Se eu quiser vir aqui e colocar, por exemplo, 40 hectares, aí eu vir cadastrar, ele vai dar erro. Somatória dos tamanhos dos talhões não pode ser maior que o tamanho da propriedade. Então eu tenho que vir aqui e informar realmente aquele de 30 hectares para dar certinho o que eu realmente preciso. Tá? Então cadastrar talhão, tenho 2 talhões aqui, né? Se eu quiser eu posso excluir um deles. Mas eu vou deixar os 2 aqui por hora, né? Posso editar os dados, né? E assim por diante. Bom, agora eu entro no talhão. Mas antes disso, ele está aparecendo só a fazenda, tá? Mas aí eu esqueci quem é mesmo o meu cliente. Aí eu clico em cima do nome da fazenda, ele traz aqui a informação de trás para frente, tá vendo? É a Fazenda Feliz, que é cujo proprietário é Marcelo Becker. Aí eu entro aqui agora, bom, eu posso clicando aqui de novo, ele fecha. Eu vou lá, por exemplo, no talhão 2, e aí tem uma safra, agora eu vou escolher as safras. Bom, lá em cima também, ó, T2. Aí eu clico em cima, então ele mostra. T2, não é isso? Da Fazenda Feliz, né? E quem é o proprietário? É Marcelo Becker. Tá? Então, clico em cima. Agora eu vou clicar no mais. Vou criar uma nova safra. Por exemplo, a safra de 2019, inverno. Cultura, soja. Isso aqui depois vai ter uma tabela. Por hora eu não coloquei, é mais documentacional, porque eu estou fazendo só o primeiro processo de adubação de correção. 2019... 06 até 2019, 10.
Pronto, isso aqui é porque eu estou com teclado. Aí eu vou cadastrar a safra, né? Novamente, clico aqui em cima, né? Então, eu posso editar a safra também do mesmo jeito, né? Posso atualizar meus dados. Aí eu entro na safra. Aí eu posso começar um laudo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, eu tenho então uma safra que está dentro de um determinado talhão, que faz parte de uma propriedade, que é de um determinado proprietário. Tá? Então, agora eu vou criar o laudo. Então, eu clico aqui, vou colocar os dados do laudo. Então, por exemplo, laboratório Santa Rita, número do laudo. Eu vou buscar aqui os dados que eu tenho, por exemplo, de um laudo qualquer, que foi entregue. 012-711/2018. A data de entrada, 29/08 de 2018. Data de saída, 01/09 de 2018. Aí eu tenho a profundidade. Então, eu clico aqui, profundidade de 0 a 20, tipo de meta. Então, aqui eu já posso indicar, mas eu posso mudar isso lá na frente depois, tá? O objetivo aqui é só ter uma informação inicial. Eu quero fazer, por exemplo, por redução de hidrogênio. A meta, não sei ainda, mas vou chutar aqui, por exemplo, de 1, né? Deixa eu ver aqui. Tá? Então, 1. Tá? E eu venho aqui e vou cadastrar. Pronto. Então, novamente, eu posso vir aqui, se eu quiser, posso editar os dados, né? Eu posso excluir esse determinado laudo, ou seja, eu posso ter vários laudos também para um mesmo, um determinado, uma safra, né? Então, isso é possível, tá? Aí, beleza, então o que eu faço agora? Clico em cima, né? Antes disso, claro, né? Estou verificando as informações, clico em cima. E aí eu posso também fazer a mesma coisa, ou seja, agora eu estou em um determinado laudo, que faz parte de uma determinada safra, que está num talhão, de uma determinada propriedade, de um determinado proprietário. Tá? E aqui embaixo já começam os dados. Ó. Então ele tem aqui análise de solo, daí eu vou começar a informar os dados aqui. Então, por exemplo, hidrogênio, deixa eu ver aqui. Qual que é aqui? Um momentinho só. pH, total, acidez 4,96. Então é 4,96. O cálcio é 6,32. O magnésio 2,07. Alumínio é 0. O potássio é 0,46. Sódio continua sendo 0. Enxofre é 35, daí miligramas, né? Tá ali já. 35,13. E o fósforo é 5,31. Esse aqui é desse laudo que eu veio. Ok. Aí o que acontece? Cada vez que eu já fui fazendo isso, ele já automaticamente já calculou para mim a CTC no pH 7. Eu confiro aqui, bate com a informação que eu tenho no meu laudo físico, ou seja, no papel. A CTC real, 8,85, também a soma das bases bateu. E o percentual, também o V%, 64,08. As três informações aqui bateram. Se eu quiser, e como eu consigo rodar isso aqui, né? Mas assim, eu tenho essa opção aqui também de minimizar essas informações, para facilitar. Aqui ele já tem a concentração em quilos que ele já deu, né? De cada um dos elementos, também ainda na análise de solo. E eu tenho aqui a saturação de base, né? Que ele tem no pH 7, então ele já colocou o percentual. E eu tenho um gráfico aqui, se eu clicar aqui, ele me dá o gráfico. Só que aqui, claro, eu tenho que fazer o seguinte, isso aqui ainda é uma coisinha que eu tenho que acertar, ele não me trouxe as informações. Eu vou fazer o seguinte, só para entender. Vou voltar aqui, clicar de novo, aí ele me traz os dados, e aí eu vou lá embaixo, vou fechar aquilo que eu preciso para visualizar melhor, concentração em quilos, e aí eu vou no gráfico. Aí ele me traz aqui o gráfico, né, um gráfico de radar, né, e aí identifica, ele não traz dados aqui, os dados estão lá fora, mas ele já traz aqui o que está excessivo, aquilo que está pouco. Né? Então, assim, por exemplo, cálcio está um pouquinho abaixo, né? Isso, hidrogênio está muito, ok? Então, essa é a situação, vamos dizer assim, que tem. Então, excessivo é por fora, equilibrado
se tiver, é o verdinho, e o desequilíbrio é o que está no meio, é o que está pouco, ok? Então, isso ele mostra exatamente aqui na saturação do pH 7. Ainda tem a saturação na base real, e aqui embaixo depois eu tenho as recomendações. As recomendações de base de plantio e cobertura eu ainda não fiz, então tanto é que ele só está dando um alerta aqui, dizendo que ainda não foi feito. Mas a de correção sim. Só que eu ainda não cheguei a colocar os dados ali dentro. Então, para entender que ainda, por isso que não está terminado, mas eu estou demonstrando que foi feito até o presente momento. Tá? Então, eu clico aqui e ele me traz aqui a meta de adubação, que estava aqui, redução de hidrogênio, né? E trouxe de 1, por exemplo. Você pode ver que ele não tem dado nenhum aqui ainda, e eu tenho aqui embaixo, eu vou diminuir aqui também da mesma forma, e ele vai ter uma tabela aqui. O objetivo da tabela é fazer isso aqui, ó. Então, cada um, né? Ele vai trazer, e traz análise de solo, e traz essa tabelinha aqui com os dados, que mais ou menos parecido com a planilha que nós mesmos fizemos, tá? Trazendo V%, CTC e tudo mais. Daí, desta forma, apresentando desse jeito, eu consigo comparar um com o outro aqui, né? E, claro, o objetivo é que traga os dados aqui de cada um deles. Na verdade, os dados já estão calculados, eu só não ainda trouxe para dentro da tabela. Eu já consegui. Então, no momento que você informa cada dado da análise de solo, ele já está fazendo o cálculo automaticamente de tudo, né? Inclusive para cada um, aplicando cada um dos produtos. Gerando tanto as informações de percentual aqui, quanto a própria dosagem, que inclusive não está nem na tabela aqui, mas que a gente também tem que trazer para dentro da tabela. Tá? E aí, quando clicar em cima de cada um dos ícones aqui, que é a imagem, ele vai me trazer aquele gráfico de rede, né? Já aplicado, vamos dizer assim, aquele determinado produto, na dosagem que está sendo identificada. Tá? Então, esse é o objetivo aqui. Tá? Eu posso também mudar aqui, eu quero mudar aqui da redução de H para fertilidade. Claro, ele fica assim, eu só fecho e abro, ele já atualiza a minha tabelinha. E aí, em vez de ser 1%, eu não quero 1%. Eu quero, por exemplo, eu quero que tenha 80% de fertilidade. E aí, ele vai também recalcular as informações, né, do jeitinho que é necessário. Tá? Aí, bom, feito isso, então, o que a gente precisa ainda fazer mais? Eu vou ter que colocar aqui ainda um botão para gerar essas informações, ou então para escolher, na verdade, qual é o determinado produto que efetivamente eu quero, para gerar recomendação. E aí essa escolha depois eu vou fazer a geração de um PDF. Mas é claro que o PDF, na verdade, como a recomendação não é só da adubação de correção, eu também vou ter que fazer a adubação de plantio e de cobertura. Então, eu posso fazer o botão da adubação, da geração, vamos dizer assim, de um arquivo PDF que depois vai ser enviado, por exemplo, por e-mail, dentro da correção, ou fora aqui mesmo, depois que eu fiz todas as recomendações. Então, essa é a dúvida também que eu tenho, né? Isso é onde a gente vai colocar essa informação. Se eu vou mandar fazer a geração uma por uma, ou se de repente eu faço uma geração única com as 3 recomendações de correção, de base e de cobertura. Por hora, a gente não tem essa informação. Então eu pensei em colocar aqui dentro mesmo, da própria recomendação de correção de solo, um botãozinho aqui dentro para gerar esse PDF, que a princípio eu vou poder enviar isso aqui, por exemplo, por e-mail. Eu ainda não fiz esse processo, ainda está para fazer. Então, é nesse ponto que eu estou ainda, né? Ou seja, de trazer os dados aqui para dentro, fazer com que, clicando em cima de cada um desses ícones aqui, ele já faça também, abra o gráfico de rede, e colocar um botão para fazer a geração das informações. É isso que está faltando aqui para essa primeira fase que nós já tínhamos conversado, que já era para estar pronta já há quase mais de um mês. Né? Então, é nesse processo que eu estou. Agora sim, vendo tudo isso, eu peço por gentileza que me passem aí um posicionamento com relação a isso, o que vocês acham, o que teria de ser modificado, e para que daí eu possa também estar trabalhando em cima disso da melhor forma possível. Okay? Lembrando que toda a parte de cálculo, ela na verdade, eu ainda não abri, claro, não vai estar na aplicação, vai estar na página web, eu ainda não fiz também, em que a gente vai poder editar, vamos dizer, como fórmula. Então, o cálculo de cada uma dessas informações que ele tem aqui estão com uma fórmula. E essa fórmula pode ser editada e vai poder ser alterada depois. Essas telas que vão ficar, na verdade, na parte web, eu ainda não fiz também.
Tá? Outra coisa que está faltando é gravar a informação dentro da base de dados. Mas não era isso que estava sendo faltando? Não, eu fiz toda essa parte que foi vista para que eu conseguisse guardar as informações por cliente, né? por proprietário. Agora, a gravação, eu ainda preciso fazer o programa que vai receber as informações lá e gravar essa informação. Isso ainda também não está pronto. Mas como eu fiz uma coisa mais... Eu vou juntar as informações todas e vou gravar como se fosse um bloco único de informação lá, para não precisar me preocupar com estrutura de banco de dados por hora. Né? Então ele vai sempre buscar tudo e mandar tudo. Só que eu tenho que mandar tudo e buscar tudo deste determinado usuário que está logado apenas. Tá? Então, basicamente é isso. Claro, se eu quiser eu posso ainda retornar aqui nas outras opções, como eu falei. Ele retorna aqui. Se, por exemplo, eu sair da aplicação aqui agora, vamos dizer o seguinte, eu vou voltar aqui, eu resolvi sair da aplicação. Então, vou fechar minha aplicação, né? E aí agora eu venho para cá, volto, abro ela, ele vai me pedir novamente usuário e senha. Isso também eu vou fazer com que a próxima vez ele não precise, dentro da própria aplicação. Aí eu vou entrar aqui novamente com o meu usuário, com a minha senha. Ele entrou e aí ele já tem os dados continuam aqui. Ele não perdeu as informações, né? Então, continuam aqui. Posso visualizar da mesma forma as informações que estão aqui. Visualizo o gráfico ainda do PHP, né? do MPEG-7 da saturação de base. E consigo ainda dar continuidade aqui vendo aquele mapinha que ainda não tem os dados aqui dentro. Então é isso, fico aguardando aí seu posicionamento, pretendo fazer isso em mais uns 10, 15 dias, eu se não acontecer nada de outras situações aí, mas estou à disposição para qualquer outra sugestão com relação àquilo que já foi efetuado, ok? Então, muito obrigado pela atenção e vamos nos falando.